Então, pessoal, a primeira coisa a fazer é caracterizar o tecido epitelial. Então, vamos à microscopia virtual, misturar em histologia humana e em tecido epitelial. Nós vemos aqui um texto que vai nos ajudar a caracterizar o tecido epitelial. Existem algumas palavras-chave que eu gostaria que vocês observassem, que vão ajudar vocês a identificar um tecido epitelial. Primeira coisa, o tecido epitelial possui células justapostas. O que quer dizer a palavra justaposta? Justaposta quer dizer unida. Então, o tecido epitelial, veja aqui nessa imagem, possuem células bem juntinhas umas das outras, deixando espaço para pouca substância intercelular. Essa substância intercelular é muito comum em outros tecidos, por exemplo, o conjuntivo, que tem muita substância intercelular. O tecido epitelial não, ele tem pouca. Por isso que ele serve para revestir, revestimento interno. Revestir a superfície, no caso a pele, e revestir as cavidades do corpo. Dentro do corpo também tem tecido epitelial. Tá? Então vejam aqui, por exemplo, na pele, né, o tecido epitelial é esse mais escuro, que reveste toda a parte externa da pele. Aqui, numa lâmina de intestino, toda essa região externa aqui é tecido epitelial. Então, além de revestir, outras palavras que vocês devem guardar, que são palavras-chave do tecido epitelial, é proteção, então ele protege o corpo da invasão de micro-organismos, perda d'água e a absorção de nutrientes. Tá? O tecido epitelial tem dois tipos básicos, o de revestimento e o glandular. As glândulas também são tecido epitelial. Elas nós vamos ver numa aula posterior, ok? Hoje é tecido epitelial de revestimento. Tudo bem? Então vamos caracterizar o tecido epitelial de revestimento. Ele tem dois tipos. Ele pode ter camada simples de célula ou camada estratificada de células. Estratificadas é em camadas, ok? Então vamos ver primeiro uma camada simples, intestino delgado. Então aqui a gente abriu uma lâmina de intestino delgado, tá? Eu vou aumentar aqui, dar um zoom, para mostrar a característica das células. Então eu aproximei bem aqui, para a gente poder ver essa característica. Então vejam aqui, pessoal, aqui estão os núcleos das células, né? Aqui, outro aqui, outro aqui. Essas células formam, então, camadas bem unidas de célula, e é uma camada única. Não existem células, aqui já é outro tecido, ok? Aqui já é, nessa região já é outro tecido. Então, a parte externa do intestino, no caso que a gente está vendo, forma camadas únicas de célula, por isso que é chamado de epitélio simples, ok? Agora, vamos para pele. Então, lâmina de pele. Ok. Então, vou aumentar uma vez aqui, dar um zoom, para podermos ver aqui algumas diferenças. Essa camada mais escura, pessoal, vejam aqui. Esta camada aqui, toda esta região, acima desta linha que eu estou fazendo, né, aqui e aqui, esta região toda é tecido epitelial. Aqui embaixo já é tecido conjuntivo, então nós não vamos falar dele agora. Quero que vocês observem o seguinte, cada pontinho escuro aqui, olha, é um núcleo de uma célula. Este tipo de tecido é chamado de tecido estratificado, porque existem camadas de célula. Tá? No caso da pele, a camada é estratificada, com células que vão se diferenciando até chegarem a células bem achatadas e pavimentosas aqui na superfície da pele. Ok? Então, tecido epitelial simples e epitelial estratificado. Existe um terceiro tipo de tecido epitelial, que nós vamos ver através da traqueia. Pode mostrar bem isso. Vamos aumentar também um pouquinho aqui na traqueia, para a gente poder ver mais detalhes. Mais um pouquinho. Vamos aumentar mais um pouco. Aqui. Isso. Veja. Quem olha de primeira aqui, pode ter a impressão que esse tecido é estratificado. Só que, se vocês repararem, ó, aqui estão os núcleos, né, das células. Ok? Na verdade, esse tecido parece um tecido estratificado, mas ele é um tecido chamado de
pseudoestratificado, porque as células, elas são meio disformes, não tem uma forma única, e elas formam uma só camada de célula. Tá? Aqui, como é a traqueia, vocês podem ver também a presença de alguns cílios, tá? Porque a traqueia faz parte do sistema respiratório, né? Estes cílios servem para a produção de um muco, né? Que forma catarro. Sabe aquele pigarro de fumante? Pois é. As pessoas têm pigarro justamente porque destroem essa camada de cílios e o muco começa a se acumular em grande quantidade por causa da agressão que o cigarro causa. Tá? Isso aí é uma coisa até interessante para nós comentarmos no chat sobre o efeito do cigarro no tecido, no caso nos tecidos epiteliais das vias respiratórias. Ok? Então tá aí, tecido epitelial pseudoestratificado, ciliado no caso da traqueia. Então são 3 tipos: simples, estratificado e pseudoestratificado. Ok?